Então aí, galerinha, beleza? Então, na última aula eu fiquei de passar para vocês três coisas: como ler o valor de uma variável a partir do teclado, como fazer várias operações consecutivas, né, numa mesma linha, e também mais duas outras operações, que é a raiz quadrada e a potência, correto? Então, para isso, a gente vai continuar aqui com o nosso documento que a gente estava fazendo na aula passada. Eu só vou botar um pula-linha. Opa, já coloquei um pula-linha aqui para não bagunçar depois o nosso documento, correto? Então, vamos começar com o seguinte. Falei para vocês que a gente precisa fazer várias operações, correto? Todas essas listas de operações que qualquer linguagem faz tem uma ordem de execução, né? E ela tem várias tabelas e listas que explicam essa ordem, mas assim, a não ser que o seu professor peça na prova, você não vai precisar saber nada disso. Só vai precisar saber o seguinte: tudo que está entre parênteses é resolvido primeiro. Ou seja, dá para a gente abrir vários parênteses e ir colocando as operações. Vou ensinar para vocês. Eu vou fazer aqui, por exemplo, uma variável chamada conta G, que é de conta grande. Aí eu vou dar um sinal de igual, né? Porque essa variável eu vou dizer que ela vai ser igual ao quê? A gente já tem nossas variáveis aqui declaradas com valores, para a gente brincar de fazer conta. E eu vou, já como eu quero que essa primeira operação já seja resolvida primeiro do que as outras, eu vou começar abrindo um parênteses. Vou pedir para ele somar N1 mais N2, correto? Beleza, e agora essa operação vai ser resolvida primeiro do que todo o resto tiver depois, tranquilo? Só que vamos supor que eu quero fazer mais de duas operações, porque senão é só eu colocar a próxima operação depois do parênteses, se fosse apenas duas, uma soma e uma divisão, por exemplo. Mas como eu não quero fazer isso, então eu quero fazer mais, então eu vou abrir novamente o parênteses, correto? Opa. Vou abrir novamente o parênteses e vou fechar aqui. Posteriormente, aquele cálculo que eu iria fazer, que eu fiz, eu vou colocar o próximo. Então vamos supor que eu quero fazer N1 mais N2, o resultado disso eu gostaria de multiplicar por um número, né? Vou botar aqui que eu quero multiplicar por N3, que é 7. Então eu vou multiplicar por N3, correto? Novamente, né? Então vai ficar N1 mais N2, o resultado vezes N3. Agora vamos supor que eu quero pegar o resultado de tudo isso e dividir, correto, por N4. O que eu posso fazer? Eu vou lá, mais um parênteses, e dividido por N4, entenderam? Então, assim, e assim possivelmente, posso fazer várias vezes. Por exemplo, eu vou pegar o resultado disso tudo aqui que eu fiz, né, e vou fazer que o resultado seja submetido a uma outra operação. Então, vamos diminuir N2, né? Lembrando que não é a mesma coisa que eu ter somado aqui, né? Aqui eu somei N1 mais N2. Aqui eu estou diminuindo N2 do valor de novo. Só que não dá elas por elas, por quê? Porque N1 mais N2, esse valor vai ser multiplicado por N3. Entendeu? Então eu não estou só somando. Eu estou somando e pegando o resultado e multiplicando. Aí depois o resultado de tudo isso ser dividido por N4 e posteriormente eu estou diminuindo o valor de N2. Feito isso, né, para encerrar minha conta eu quero fazer uma última operação ainda. Então com o resultado de toda essa
essa conta, toda essa operação aqui que eu fiz, eu vou realizar um último cálculo. Eu vou fazer o módulo por 10 e dou um fecho com ponto e vírgula aqui, correto? Então o que acontece? Ele vai fazer tudo isso primeiro, N1 mais N2, pega o resultado, multiplica por N3, vai pegar o resultado disso, vai dividir por N4, pegar o resultado e subtrair por N2, e no final ele vai pegar todo o resultado de tudo, todas essas contas aqui, né? Toda essa conta que está entre parênteses, em ordem, e vai fazer pelo que está, né? Ele vai fazer a última operação, que a última operação seria o que está fora do parênteses. Entendeu? A última operação você pode colocar fora do parênteses. Vai fazer um módulo de 10, correto? E agora, só para a gente ver se deu tudo certo, a gente vai pedir para ele descrever essa variável na tela. Não? Só vou dar um puladinho aqui, porque depois a gente vai fazer mais coisa para ele não misturar os textos. Correto? Fecha com ponto e vírgula. Vamos testar lá rapidinho. O resultado da conta grande é 2,5, 2.5, né? 2.5 no caso. Então tá correto. A gente realizou ali a operação envolvendo várias, né? Uma conta envolvendo várias operações, tudo numa linha só. Acho que ficou bem fácil de entender. E agora eu vou ensinar para vocês a ler o valor de uma variável. Eu vou criar uma variável aqui chamada leia v, de leia variável, né? Esses nomes de variável que eu dou é só para ajudar a identificar o que eu estou fazendo, tá? Vocês dão o nome que vocês quiserem. Eu vou falar que ela é igual. Ela vai ser igual ao quê? Ela vai ser igual ao valor que o usuário vai digitar. Para isso eu preciso dar um comando que vai abrir uma janelinha para o usuário digitar. Então eu vou escrever aqui window.prompt, abre parênteses, vou abrir aspas, que é para deixar um texto nessa janelinha que vai abrir para o usuário, por exemplo. Né? Esse texto aqui você escreve sempre que vocês quiserem, de acordo com o programa que você está fazendo. Então, digite o valor da variável leia. Fechar com ponto e vírgula. E depois eu vou pedir para ele ler o valor dessa variável, só para a gente ver o que aconteceu. Opa, document.write. Só para lembrar, quando eu estou falando de valor, eu não estou falando de um valor numérico. Quando eu falo valor, eu falo qualquer valor, correto? Então aqui, por exemplo, sendo que sempre que eu mando o JavaScript ler uma variável a partir do teclado, ele vai ler uma variável do tipo texto, correto? E se eu quiser fazer uma conta com ela, eu vou precisar converter, como eu fiz, né, anteriormente, ensinei vocês a fazer já aqui, ó. Usando esses comandos aqui, eu consigo converter essa variável para float ou para inteiro, né, como eu já tinha demonstrado antes. Então só vamos ver se funcionou aqui os dois comandos que a gente fez, o para ler, né, para escrever a variável. Vou dar um enter lá. Então ele está pedindo para digitar o valor da variável. Eu posso digitar números, textos, qualquer coisa, né? Vou digitar aqui 36, meu número da sorte. Vou dar um OK. Aqui, ó. O valor que você digitou é 36, meu número da sorte, correto? Lembrando, é claro, né, que eu só vou passar esses valores para float e int quando eu estiver esperando que o usuário digite um número apenas, né? Não um número e um texto, mas vocês entenderam, né? Então eu preciso estar que o valor, que a variável, né, seria igual ao comando window.prompt,
Aí eu coloco, abro parênteses e entre aspas eu coloco um textinho ali para o usuário saber do que se trata, por que ele está pedindo, né, para digitar alguma coisa. E só pedir para ler a variável aqui. Eu vou pedir para dar um pula-linha, que é onde eu pedi para ler a variável, porque a gente vai precisar novamente, né, fazer mais algumas coisas. Vou ensinar vocês uma coisa bem legal agora. Eu vou ensinar vocês a pegar esse comando, window.prompt, né, e juntar, já junto, né, fazendo uma linha só, ele já convertido para valor inteiro, ou valor float, né? Eu vou ensinar para vocês usar esse comando. É bem simples, é muito mais simples do que vocês imaginam. Olha só, eu vou falar aqui, né, vamos colocar um valor de variável aqui. Deixa eu pensar, pode ser conv de convert. Então eu vou falar que o valor da variável convert vai ser igual a passe. Aí aqui eu vou escolher, né, se é int, se é float, se é outro tipo, booleano, texto, mas enfim, né, o texto é string. Eu vou escolher então o tipo de variável que eu quero que seja convertida, né, o tipo de valor que seja convertido. Eu vou colocar aqui para converter para float, que é números com casas decimais, né? E eu vou ter que abrir parênteses, correto? Então, esse aqui seria o comando para mim converter ela em float. Mas aí converter o que em float? Antes a gente fez a própria variável. Agora a gente não vai converter a própria variável. A gente está falando que a variável vai ser igual à leitura do que o usuário escreveu convertido para float. Como que a gente vai fazer isso? Em vez de mandar converter a variável que eu estou declarando, eu vou mandar converter o próprio comando que pede para o usuário escrever, né? Então o que eu vou digitar aqui? Esse comando aqui. Então é só escrever window.prompt, abre parênteses novamente. Eu vou escrever um textinho aqui para o usuário saber o que se trata. Então, escreva o valor para ser convertido. E pronto. Um ponto e vírgula. Vamos pedir para ele ler esse valor para a gente ver, né, se ficou certinho. Document.write. Vamos dar um mais aqui. Escrever a variável e pedir para ele pular uma linha para não só ficar bagunçado nossa tela ali depois. Fecha com ponto e vírgula. Vamos salvar e testar novamente. Ele está pedindo novamente para mim. Aquele primeiro ainda que a gente fez de ler a variável. Digite o valor da variável. Então, eu vou digitar aqui de novo, né, 36, meu número da sorte. E agora ele está pedindo para que eu digite um valor, né, para ser convertido. Eu vou digitar para o tipo float. Vou digitar qualquer valor aqui, 30.2. O valor convertido 30. 36 escrevi, né? Escrevi 30. É 36.2. O que acontece? A princípio, na hora de escrever na tela, não vai dar nenhuma diferença, porque ele só está escrevendo. Mas, por exemplo, você não pode pegar como eu já tinha explicado antes, um valor do tipo string, texto, e tentar fazer um cálculo com ele que não vai funcionar, como eu já expliquei no vídeo anterior. Então, por isso que você tem que, sempre que você lê um valor a partir do teclado no JavaScript, você vai ter que converter ele, né, a partir de uma entrada de usuário, até mesmo um formulário, né, em HTML, você vai ter que converter sempre, né? Então aí fica a dica. Bom, como eu já ensinei a
a ler valores do teclado, vamos fazer agora uma operação onde você tem que digitar valores do teclado. Só que para fazer isso, eu vou agora recorrer a uma outra, né, uma outra operação que eu tenho que ensinar para vocês, que é a raiz quadrada e a potência. Então a gente vai fazer isso aí agora, né? Eu vou criar aqui uma variável para ser lida pelo teclado, correto? Eu vou trabalhar com ela. Vou botar aqui opera, o nome da variável. Então eu vou dizer que opera novamente vai ser, né, igual a um valor digitado pelo usuário convertido. Então parse, eu vou colocar int aqui porque eu, né, espero um valor inteiro, e vou novamente dar o comando para ele ler a partir do teclado. Então window.prompt, abre novamente parênteses, digite o valor para potência e raiz. Pronto. Feito isso, pessoal, então eu vou ensinar para vocês essas duas operações, correto? Então a gente vai criar a primeira variável aqui que eu vou chamar de pot, de potência, ok? Vou dar um igual e vou dizer que ela é igual ao quê? Para a gente fazer essa operação, a gente vai chamar um match. Como que a gente chama um match? O match né, ele chama um conjunto de funções aí do JavaScript que já tem vários cálculos matemáticos mais complexos embutidos, né? Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai escrever um M maiúsculo e depois MATH em minúsculo, dá um ponto, e aí eu vou chamar a função POW, de potência. E eu vou dizer aqui na minha função, né, dentro da minha função POW, eu vou dizer que eu quero o valor da minha variável opera convertido para inteiro, né? Então opera, sendo que ele vai ser elevado, né, como é a operação de potência, vai ser fazer potência com 2, correto? Vou fechar com ponto de vírgula aqui. E vou declarar uma variável chamada raiz, onde ela vai ser igual a... Aí a gente vai de novo aqui, o M maiúsculo e o ATH minúsculo, ponto. Raiz quadrada, ela é, né, no JavaScript ela fica assim, ó, squared, certo? Ele fica squared, que é a abreviação de raiz quadrada, né, na língua inglesa. Então a gente vai passar como parâmetro novamente, né, a variável opera. E vamos pedir para que o computador escreva para a gente, né, navegador, document.write, escreva para a gente aqui essa variável, o resultado. O resultado da potência é o resultado da raiz é. E botar a variável que a gente quer. Opa, sempre a variável com letra minúscula, hein, galerinha. Pot, se o caps lock ligado. E raiz. Pedir aqui já para ele dar um BR, apesar que hoje a gente não vai aprender mais nada, mas
Mais pra frente eu acredito que a gente não vai usar, mas vamos deixar preparado mesmo assim. Então, tá aqui, vamos testar. Se eu fiz alguma coisa errada, me desculpe, mas eu fiz o comando como eu me lembrava na cabeça. Então vamos lá, ele está pedindo aquelas primeiras que a gente fez para o valor não variável. Vou escrever qualquer coisa aqui, um número para ser convertido, vou botar em 32. Então, digite um valor para potência e raiz. Vamos colocar o 2 aqui, o 4, que a gente sabe que 4 vezes 4 é 16, né? E a gente sabe que a raiz de 4 é 2. É um valor bem simples, só para a gente testar. Então, a potência é 16, eu esqueci de dar um espaço aqui entre o 8, que está parecendo um 0, tá? Mas eu vou ajeitar ali já. E a raiz é 2. Só vamos ajeitar ali, aqui, ó. Esse espaçozinho aqui para não ficar grudado. Vamos dar um Enter aqui de novo, ele está pedindo aqueles do exercício anterior. Então, digite um valor para a potência raiz. Vou digitar novamente 4. Aqui, ó. O resultado da potência é 16, o resultado da raiz é 2, correto? Então é isso aí, tá funcionando. Estou encerrando por hoje, correto? E mais para frente, né, a gente vai entrar em outros assuntos. Quais são os dois assuntos que estão faltando aqui para a gente, né, começar agora? A parte mais avançada de algoritmos, aí a gente vai ter que entrar em outros dois assuntos e um terceiro também que eu vou deixar um pouco, né, para o final separado. Eu vou fazer uma videoaula só para ele. Que vai ser o desvio condicional e o laço de repetição. Próxima aula é sobre esses dois assuntos. E vai ter mais uma última ainda que vai ser sobre array, que é vetores, correto? Como os vetores aqui no JavaScript são um pouquinho complicadinho em relação a algumas outras linguagens, como C++, eu vou ensinar vocês aos poucos, correto? Então, vou ensinar vocês assim bem devagar, vou fazer uma videoaula só sobre isso e vou indo bem devagarzinho. Então aguardem aí que em breve vai ter mais.